Olá, pessoal. Aqui é Hugo da Costa, o seu tutor. Eu peço desculpa aqui que a iluminação não está muito boa, mas eu estou aqui para gravar para vocês a unidade 3 de perícia criminal, o 2, e a gente vai falar sobre os crimes relacionados a perícias de veículos, certo? Nós já vimos que existem várias perícias, a gente tratou até sobre exames grafotécnicos ali, sobre essas questões também de perícias relacionadas também à toxicologia e outras áreas de atuação dos peritos forenses, né? Então vamos lá. A gente sabe que é uma área bastante vasta, porque está ligado às diversas ciências do universo, né? Na verdade, a perícia tem a intenção de descobrir algo, e para isso ela vai entrar em várias searas. Seara da física, calcular a velocidade da batida, calcular quando aconteceu algum fato, né? Por exemplo, alguém morre em um saguão, tentar determinar o momento da morte para poder chegar a conclusões do que aconteceu, certo? Então, para isso, nós vamos lá, a nossa amarelinha Uniaselv, né? Eu sou o Hugo da Costa, o seu tutor, e nós vamos falar de perícia criminal 2, certo? Dentro da perícia criminal 2, especificamente, unidade 3 dos crimes relacionados à perícia veicular. O tópico 1 é dos crimes relacionados à perícia veicular. Tópico 2, elementos identificadores do veículo. A gente tem que conhecer do que é composto o documento do veículo, porque o veículo, assim como nós, ele tem uma identidade, né? Nós vamos ver ali o que é o chassi, aquela marcação que ele tem, né? Única, que em caso de alteração acontece um crime, né? Nós vamos falar também sobre a adulteração da codificação original, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que falar aqui que na maioria dos casos quando se pode observar uma adulteração ou obstrução de sinais dos veículos automotores, percebe-se geralmente que tem um crime de furto, um crime de roubo, porque um dos motivos de adulterar o veículo é para poder camuflar, né, para poder enganar ali as autoridades policiais, porque quando há um furto, o que é o furto? O furto está no artigo 155, né, do nosso Código Penal, e é um dos crimes contra o patrimônio, é um tipo penal comum, e a pessoa ali, ela responde por furto quando ela subtrai de alguém, né? Aí subtrai para si de outrem coisa alheia móvel. Você roubou coisa alheia móvel, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Agora, lembrando que o furto, ele tem algumas especificações, né? Nós estamos falando do caput aqui. E, por ser o patrimônio bem tutelado no nosso ordenamento jurídico, coube ao legislador proteger o nosso patrimônio, colocando uma pena a quem comete um crime, certo? Ó, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso. Então, esse aumento, essa questão aqui já é um furto qualificado, um furto que tem ali elementos a mais e a pena é maior. Se o criminoso é primário, e a coisa de pequeno valor, ao invés de pena de reclusão, pode haver uma pena de detenção e diminuí-la de 2/3 e aplicar somente a pena de multa. Então, isso é um atenuante, um caso específico aqui, né, quando o réu é primário e a coisa não tem um valor. Equipara-se coisa móvel à energia, gente, o famoso gato de energia, né? Ele é considerado um furto. Então, é aquele gato, quando você pega energia de outra unidade, sem ser a sua unidade, está trazendo uma ligação irregular na rede de energia, considera-se ali um furto de energia. Porque a concessionária, a empresa ali, que tem o poder dessa gestão. Você não pode simplesmente ligar um cabo e puxar para sua casa, né? Na forma simples do furto, né? O sujeito ativo incorrerá no artigo 155 e, na sua forma majorada, tenha sido cometido nas circunstâncias que estão lá escritas por mais de 2 pessoas, é o furto qualificado. Lá no artigo 155, parágrafo 4, percebe que em todas as situações a pena do delito será diferenciada. Então, há uma individualização da pena que, de acordo com o quê? Por exemplo,
houve rompimento ali de obstáculo, houve o furto noturno, então tudo isso daí vai trazer uma qualificação e aumentar a pena. Agora a gente falou de veículos. Por que a gente está falando de furto, né? Porque a gente falou que muitas vezes, quando acontece um furto, há uma adulteração de veículo. Ou quando ocorre um roubo. O que é o roubo? O roubo já é o artigo 157 do Código Penal, quando há violência ou grave ameaça, né? É diferente do furto. O roubo, a violência ou grave ameaça. O furto é aquele mão leve, né, que toma o objeto de alguém, a pessoa às vezes percebe depois, e o roubo, ele há uma grave ameaça. Passa aqui o seu dinheiro, ou então aponta uma arma, ou então ameaça de fazer algum mal, né, a terceiro ou a própria vítima. Então, tudo isso é importante a gente colocar aqui, né? É um crime complexo, de forma imediata, ele põe em risco a integridade física, a liberdade e a vida da pessoa. Mirabete, um doutrinador, fala sobre o tema ao afirmar que, por se tratar de um crime complexo, o objeto jurídico imediato do roubo é o patrimônio, que é tutelado também a integridade corporal e a liberdade. Lembrando que quando a pessoa rouba alguém e em decorrência do roubo acontece a morte, é considerado um latrocínio, roubo seguido de morte, aonde a pena é aumentada, né? Então, essa parte aqui vocês podem ler com calma, está postada, tá? E agora vamos falar aqui. Considerar o roubo a subtração de algo com emprego de violência, o agente da ação reduz a possibilidade de resistência da pessoa. No caso, ela faz uma ameaça e a pessoa fica ali sem possibilidade de uma reação, né? A pessoa se sente ali ou por uma ameaça física, né? Ali apontando uma arma, uma até psicológica, né? Que pode também caracterizar esse tipo de crime, certo? Uma grave ameaça, uma violência, não necessariamente precisa ser contra o possuidor da coisa, né? Mas pode recair sobre um terceiro a fim de obter o bem do outro. Você fala assim, passa o celular, senão eu vou dar um tiro aqui nessa pessoa que está contigo, né? No seu amigo, amiga. Então, não necessariamente a violência contra uma pessoa, mas ela foi coagida ali, né? Por essa questão. Crime de adulteração de sinal veicular. Os veículos têm uma identificação, e lá no artigo 311 fala que adulterar, remarcar o número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor ou seu componente, pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Por quê? Porque as pessoas geralmente adulteram o chassi para camuflar um crime de furto ou de roubo, como a gente falou aqui, né? Então, o legislador quis proteger o patrimônio, porque a pessoa não pode adulterar ali a identificação do veículo para que quando a polícia chegue, ele possa ver, olha, esse veículo aqui é o veículo aqui do Zezinho, que foi roubado ou furtado, porque o chassi, o número dele é X, certo? É a identificação do veículo, né? Independe de outro tipo penal, né? Só adulterar, mesmo que o carro não tenha sido roubado, já é crime. E quem compra esses carros sabendo que é furtado ou devendo saber, né? Porque quando te oferece uma coisa muito barata, você tem que desconfiar. Se você pode quem cair no crime de receptação. E o bem jurídico tutelado, diferente dos delitos de fato, do roubo, é o da fé pública. O que é a fé pública? É a confiança, né? A legalidade que a gente precisa para fazer os nossos negócios, né? Ou até mesmo a pessoa adultera um veículo que está com sinistro, né? Ele tem uma batida, ele foi ali, é considerado um veículo que não é mais apto a ser utilizado, ele adultera nesse fim. Então, tudo isso aqui são crimes, né? E a gente fala aqui que é necessário a autenticidade de certos atos, sinais e símbolos empregados nas relações diárias para poder dar segurança nas negociações. Por isso que não é permitida a adulteração da identificação dos veículos. É também um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. Contudo, no caso que o delito possua
Quando o delinquente, né, tem a qualidade de funcionário público, esse crime é majorado, de acordo com o parágrafo 1º e 2º do artigo que nós já citamos, certo? Entende-se, o núcleo é adulteração, falsificação, mudança ou modificação, para tudo. Quando a gente fala nisso aqui, falsificação, adulteração e mudança, aí que entra, né, o papel do perito. Você que está estudando para ser perito, uma área também é essa, você identificar se houve uma adulteração naquele veículo. Até mesmo a cor, você não pode alterar uma cor de um veículo diferente do que está no documento, se não tiver uma autorização do órgão competente, né? E tem que ter uma justificativa. Ah, eu vou alterar aqui porque eu comprei para uma empresa. Você vai ter que mandar isso lá e também tem que preservar boa parte das características originais do veículo. Certo? Por isso que a gente está aqui vendo esses detalhes. Mas para saber se foi adulterado um veículo, primeiro tenho que entender o que identifica um veículo, né? E nós vamos falar na próxima unidade. Porém, já vamos adiantar, eu já tinha até falado, o chassi é um número que identifica os veículos, né? É como se fosse a carteira de identidade das pessoas. E por mais que existam pessoas homônimas, o CPF é diferente, né? Igual o nosso questão do carro. É lógico, se eu comprar um carro de fábrica, um modelo, mesma marca, vai ter um outro igual. Porém, ele tem uma identidade, como se fosse o CPF. E isso faz diferenciá-lo, certo? São as marcas únicas, até para identificar a propriedade. Quando há intenção, a remarcação, a adulteração desses sinais, é sem, detalhe, eu falei para vocês, se o Detran autoriza, não é crime. É sem a autorização do Departamento de Trânsito, certo? Por isso que nós estamos falando um pouquinho. A fita adesiva utilizada na placa do veículo pode ser considerada uma adulteração ou remarcação do veículo. Há grandes diferenças jurisprudenciais na doutrina. Até mesmo você tampar ali a identificação na placa do veículo, você pode estar cometendo um crime. Porque você tampar ali na hora de uma blitz, de uma perícia, ou de uma perícia, não, de uma blitz, de um pardal, né, que a gente chama, que são aqueles detectores de velocidade, os radares móveis, você botou uma placa, uma fita na placa, isso é uma adulteração de identificação de veículo, tá? Crime de adulteração de sinal identificador, uso de fita adesiva, precedente, provimento e recurso especial. No artigo 311 que nós lemos, o sujeito ativo do crime recai qualquer sinal identificador do veículo, não é só o chassi. Mudou a placa, mudou a cor, mudou alguma característica, aí você vai estar cometendo crime. Exceto se houve uma autorização do órgão competente de trânsito, certo? Você faz aqueles carros Frankenstein, emenda um carro no outro. Você pega o motor do carro, quando ele funde o motor, vou falar uma coisa prática aqui. Fundir um motor, para você pôr um outro motor, você precisa da nota fiscal, todo um processo, uma verificação desse veículo para poder ter essa autorização, certo? Dos elementos do veículo, né? A gente falou aqui sobre crime e tudo, mas a gente tem que verificar a materialidade desse delito, se realmente houve uma alteração, porque se houve uma alteração sem autorização da lei, é um crime. Quais são os sinais, né, do veículo? A gente falou que o artigo 311 fala ali do número do chassi ou outro sinal, qualquer sinal que identifica. Inicialmente, vamos conceituar o que seriam sinais, né? É qualquer marca inserida no veículo para individualizado, ou seja, torná-lo próprio e único. É claro que, para fins de materialização do delito, não poderá ser qualquer marca aleatória. Ah, não é aquele... Ah, o meu tem uma batidinha aqui que identifica ele. Não. No documento fala quais são as características, né? Conforme o artigo 120, e o certificado CRV lá do veículo, né, o certificado de registro de veículo, ele traz ali o licenciamento, então, quando o carro está em dia, para você andar com aquele carro. E dentro ali dos dados do carro tem o RENAVAN, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, que também não pode ser adulterado no documento. Se você adulterar o RENAVAN, adulterar o documento, você está cometendo um crime, certo? E é facilmente identificado numa perícia.
Ó, esse aqui é o certificado de registro de veículo. Ele vem aqui, está um pouco pequeno, mas vocês podem ler no slide, ó. Mas quem tem um veículo aí, hoje é até online, né? Você entra pelo Gov, consegue ver, geralmente, na maioria dos estados, no Detran, você consegue ver esse documento, quais carros estão no seu nome, veículos, né, motos, etc. Como vemos, né, a inserção do código de Renavan e outra placa de identificação, que deve ser a mesma, comparando com a placa física. Você não pode ter uma placa no documento e uma placa física no carro. Por isso, até que as placas têm uma identificação de segurança, né? Como se fosse um código de barra. Então, é assim como as moedas, né? O dinheiro tem uma marca identificadora, as placas também têm. E para poder fornecer placa para veículos, são empresas credenciadas pelos órgãos de trânsito locais, certo? Até aqui estamos bem, estamos caminhando junto, não se apavore que ainda dá tempo de tirar nota boa nas provas, tá? Número de identificação ao chassi, o Código de Trânsito Brasileiro fala ali o que é o chassi, é uma identificação obrigatória, né, por caracteres gravados no chassi. Então, ele é gravado ali desde a fábrica, o número, né, do veículo. Tanto é que quando tem um carro que você bate ou acontece uma perca total, você tem que, para dar baixa naquela sucata, você precisa do chassi, daquele pedaço para levar no Detran e dar baixa e pagar as taxas lá, para poder ninguém usar aquele chassi para falsificar, né? Para poder criar um novo bloco ali, um novo carro com uma identificação falsa. Então, por isso que quando tem uma sucata, né, perdeu o carro, vai no ferro velho. Ele não entrega o carro no ferro velho sem tirar as partes que os órgãos de trânsito pedem. Ele pede para tirar placa, chassi e outros. Olha lá como que é esse código, né? Um código bastante complexo, uma numeração, né, que vem aí, ó, o chassi com vários números e cada um desses números traz uma característica para você saber o ano do carro, para você saber a marca. Então, isso é muito importante, até questões geográficas, né? O segundo caractere ali também, que você pode ver algumas questões do veículo. Eu vou pegar depois para vocês e trazer, né? No slide lá tem cada um, né? Eu estava mostrando aqui, ó, tem a referência, o primeiro número é a referência geográfica. O segundo número está um pouco pequeno aqui, mas eu vou abrir aqui para nós aqui. O que é o segundo número do chassi, e vocês, os próximos, vocês vão ver no material, porque tem ali tudo escrito, né, no nosso material. Segundo número do chassi, o que é o segundo número do chassi? Eu estou enrolando aqui até o Google abrir, né? Vamos lá, o segundo número do chassi é o chamado de VDS, Vehicle Description Section, ou seja, é a seção descritiva, é o número, né, composto pelos caracteres do quarto ao nono. E já ele representa o modelo ou versão. O segundo é o modelo ou versão, esse VDS ali, certo? Segundo sequência de números, tá? Que a primeira sequência, esse WMI, ele traz mais questões geográficas, tá bom? E tem essa terceira seção de blocos aí, que é o VIS. Qual que é a terceira seção de blocos? O VIS, vamos ver aqui. VIS chassi. Falei certo? É o Vehicle Identification, né? O inglês deu uma rasteada. É soldado ali, né? E ele traz ali os últimos caracteres, né? E essa parte é atribuído a cada veículo pelo fabricante. E ela traz a identificação do veículo, né? Ela traz ali características daquele veículo ali, ela traz ali questões para poder identificá-lo, né? Então, depois dá uma olhadinha no material, ela vai estar ali o ano de fabricação, tá dentro desse número, tá? E outras questões, tá bom? Eu não vou ficar empancando nisso aqui, que vocês têm um slide lá certinho. Então, se alguma dessas características for alterada, aí pode ser pego numa perícia e a pessoa cometeu um crime, certo?
No intuito de prevenção ao comércio ilegal de peças também, esses veículos têm uma identificação nos vidros, no motor, na caixa de marcha, e tudo isso aí está de acordo com as normas do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ok? Até aqui é a letra da lei, aqui tem as figuras que falam de cada identificação, cada ponto aqui, certo? Placa de identificação do veículo, é a placa que a gente usa, né? A gente hoje, nós temos os antigos modelos e o padrão Mercosul, né? Que é o padrão hoje, aquela plaquinha azul, bastante utilizada, e são as placas dos veículos novos. Aí, gente, tem algumas questões aqui de altura, características do carro, para identificar questão de placa, de ano, e vocês vão ver depois com calma, tá? São questões que são letras, né? Ó, motocicleta, motoneta, ciclomotor e triciclos fabricados, ou quando a mudança de múltiplos a partir de 1º de abril serão identificados nas dimensões da figura número 2 deste anexo. Então, vai falando ali como que é composta as letras, né? Os caracteres das placas de acordo aqui com essa tabela. Olha lá, especificação de cores, né? Tudo isso daí está na identificação do veículo. E eu estou falando isso de identificação porque somente tendo a identidade do veículo a gente sabe ou não se ele foi falsificado, certo? Então, até aqui a gente viu as cores, né, que podem ser utilizadas, sistema de pintura, a placas ali. Então, tudo isso é bastante importante. Só um minutinho.